Estamos? Uhum. Estamos ao vivo. Então complementa. Boa tarde em Libras. Tudo bem? Aqui é o Luiz. Eu sou a Sofia. Somos parte do grupo Signos e estamos hoje reunidos nesta tarde maravilhosa para conversar com um grupo de ginástica para todos de São Paulo. E antes eu queria fazer uma dedicação especial deste evento para minha amiga Weslani. Ela é surda e depois de muita luta de um ano sem intérprete, a gente conseguiu um intérprete para ela. Então estamos muito felizes. Eu vou começar me compartilhar este momento, fazer parte desse momento, neste espaço. Oi. Oiê, estão me ouvindo? Sim. Então, eu estava despedido por... Oi? Telefone da Terra. Então, vou dar uma olhada. Estamos aqui, me está despedindo. Tá, estamos esperando a reconexão e agradecer a todos vocês, muito carinho, muito amor, momentos de motivação, momentos de esforço e vamos que vamos. Vocês estão me vendo? Estou te ouvindo. Ah, então tá bom. Só para confirmar. Estou agora com Mariana Arumi Cruz Tsukumoto. Mari, por favor, se Difícil. apresenta. Bom, pessoal, olá. Oi, dona Neide. Pessoal, boa tarde a todos e todas que estão aqui. Obrigada por aparecerem nessa humilde live. Eu sou a Mari, acho que a maioria do pessoal que está aqui já me conhece. Oi, Mi. Não, tem umas pessoas que eu não conheço, na verdade. Oi para todo mundo, muito prazer. Então, eu sou a Mari, sou professora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. E lá eu trabalho no curso de Educação Física e Saúde. E sou coordenadora, criadora e coordenadora, né, do grupo de ginástica para todos em Peiria. É um projeto grande, na verdade, que a gente tem o projeto para os universitários, né? E também temos o projeto para os idosos. Temos até aqui temos uma representante do grupo dos idosos aqui, a dona Neide. E é um trabalho que a gente vem fazendo desde 2015, com os idosos desde 2016. O que mais você quer? Você quer de mim, Luiz? Que bom. Vai lá. Então, queria saber como que foi a tua criação, a tua ideia de criar um projeto tão importante, tão bom, né? Tão delicioso como que é essa ginástica para todos. Como que surgiu? Quando que Na surgiu? verdade, então, o projeto começou em 2015, né? Mas, na verdade, eu conheci a Ginástica para Todos em 2001, quando eu fui fazer um curso de especialização Lato Sensu
lá em Campinas, na Unicamp. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de GPT, foi em 2001. E desde então eu tinha essa ideia, né, de constituir um grupo, de participar de um grupo, na verdade. Eu nunca consegui participar de um grupo, mas eu consegui constituir um grupo. Mas era bem difícil entre 2001 e 2015, né, quando o grupo começou. Eu trabalhava em universidades privadas e era muito difícil, né, nesse ambiente conseguir espaço, conseguir tempo mesmo, né, e unir as pessoas para começar um grupo. E só foi possível quando eu ingressei como docente na USP, isso foi em 2014, né? Então até eu ingressei e até as coisas se organizarem, eu consegui dar andamento mesmo ao projeto a partir de 2015. Então, na verdade, a ideia vem de longe, mas a partir do momento que eu tive condições, eu consegui colocá-la em prática. E como que funciona o espaço físico de vocês? Bom, a gente já passou por várias etapas, né, várias fases. Quando a gente começou o projeto, na verdade, nosso ginásio estava em reforma, então estava fechado. E aí a gente começou fazendo numa sala de aula mesmo, uma sala de aula que disponibilizaram para a prática de atividade física, e a gente foi para lá, era uma sala pequena, com o pé direito bem baixo, então limitava muito, né, o que era possível fazer. E aí, a partir de 2016, a gente conseguiu, o ginásio voltou a funcionar, pudemos começar a usar o ginásio. E aí a gente tem um tatame, né? Lá nós não temos muitos grandes equipamentos, né, de GPT, de ginástica, na verdade, de modo geral. A gente tem um tatame, tem um espaço bom, temos as quadras também, que eventualmente a gente consegue usar, se for necessário. E temos uma sala de dança com espelhos, né, uma sala espelhada, que também, em alguns momentos, a gente utiliza para as aulas. Tá com saudade? Opa! Daquele espaço? Estamos do espaço assim, não do espaço em si, né? Mas das pessoas, porque o espaço sem ninguém também não é nada, né? Inclusive, hoje eu dei uma passada lá, não fui no ginásio, mas eu tive que dar uma passada lá para pegar umas coisas que estavam presas na minha sala. Mas, enfim, o espaço está lá, mas as pessoas fazem falta, né? E que dias vocês se juntam? Como que é a reunião? Como que é essa coordenação dos treinos? Quem que comanda os treinos? Então, na verdade, o projeto, desde que ele começou, a gente tem uma bolsa de permanência na USP, né? Chamada, é um programa de bolsas. E desde que eu iniciei o projeto, eu submeto a esse programa, então eu venho contando com monitores bolsistas desde 2015, né? Então, de 2015 até hoje, já tive. E a bolsa dura um ano, né? Então, teve ano que eu conseguia uma bolsa e teve ano que eu consegui duas bolsas. Então, isso foi variando. E aí, na verdade, assim, a gente faz as aulas para o grupo, vou falar do grupo da noite primeiro, né, que são os universitários e funcionários, enfim. As aulas acontecem 2 vezes por semana, 1 hora por dia, das 18 às 19. A escolha desse horário foi porque lá existem aulas nos 3 turnos, então a gente meio que tentou pegar o pessoal que estuda no integral e à noite, né? Então, o intervalo mesmo, que eles jantam, assim. Então, tem gente que deixa de jantar para ir fazer a aula com a gente, né? Então, são 2 dias de aula. Fica bem corrido, assim, porque tem gente que chega atrasada porque está saindo da aula, tem gente que tem que sair cedo porque tem a aula, e tem o professor que faz chamada no começo, enfim. É meio tenso, mas a gente vai ajeitando para todo mundo poder participar, né? E aí eu com os monitores que participam, a gente faz reuniões semanais para decidir o que é que vai acontecer na semana seguinte, né, na verdade. A gente discute os planos e quem fica responsável pelas aulas são os monitores. Eu estou sempre lá acompanhando, né? Lá no comecinho, nos primeiros meses de projeto, eu que era responsável pelas aulas, porque a minha monitora, né, a Carol, que não está aqui, eu falei, Carol, entra que eu vou falar de você. Carol não está aqui, mas Carol, estou falando de você, ó.
Carol, a gente estava começando, ela também estava aprendendo o que era GPT e tal. E aí, então, no começo, eu que fui responsável pelas aulas. E aí, lá pelo terceiro mês de projeto, ela começou a pôr a mão na massa também. E, e aí, eu acompanho todo mundo sempre. No grupo dos idosos, que as aulas acontecem de manhã, geralmente a gente vinha fazendo às segundas-feiras também, 1 hora de aula. A gente não conseguiu, a Yasha tem um público enorme. Hoje o programa chama-se USP 60 mais, mas chamava-se UAT, né, que é a Universidade Aberta à Terceira Idade. Lá na USP mudou para USP 60 mais agora. E a Yasha é a unidade da USP que tem mais alunos nesse programa. Então é um pouco complicado a gente achar a hora. A gente queria oferecer mais vezes na semana, mas é um pouco complicado casar todos os horários. Então, o que vem funcionando, que vinha funcionando, né, até antes da pandemia, era justamente essa aula às segundas pela manhã. E lá também, na verdade, eram as mesmas monitoras que atuavam nos dois projetos. E para o pessoal dos idosos, eu venho recebendo muitos monitores voluntários também, pessoal que está a fim de aprender, né, de acompanhar como é lidar com o público idoso. O Kaique está aqui, Kaique é monitor voluntário do projeto dos idosos, e a gente recebe super de braços abertos, porque a gente tem uma procura muito grande, a gente tem no mínimo 40 inscritos todo semestre, e aí a gente precisa de gente para pôr a mão na massa lá para trabalhar, para a gente conseguir organizar tudo, que é bastante demanda mesmo, né? Então a gente vinha fazendo assim até antes da pandemia, aí veio a pandemia e a gente está meio andando, caminhando como é Não, possível. eu fiquei curioso com a parte financeira dos bolsistas. Quanto que recebe o bolsista lá em São Paulo? A bolsa de permanência são R$ 400 por mês. Ah, E ela igual não, aqui. e ela não tem reajuste já há muito tempo. Isso é uma Sim. reivindicação, uma pauta já antiga dos estudantes da representação, mas já, acho que desde 2015 são os R$ 400, não mudou desde lá. Assim como o nosso salário também não mudou. Então é assim, tá tudo na mesma coisa. Faz parte. Tudo aumenta, menos nosso salário. Exato. É bacana trabalhar com pessoas experientes na vida. É um intercâmbio muito bacana. Quem está aí assistindo, eu aconselho vocês a trabalhar com esse tipo de pessoas. É um carinho, é um carisma, é tanto amor puro, pleno que eles têm para distribuir, que acho que é inigualável, porque é a vida, né? Nós vamos ser também, né? Vamos a chegar nessa idade também. Sim, E, e mano, é um grupo bem fiel, assim, quando a gente começou, eu lembro da primeira aula, na verdade eu comecei esse projeto, eu não estava muito, assim, né, animada, assim, super, nossa, quero mais trabalho, vou abrir mais um projeto, né, a gente já faz tanta coisa, só que aí eu tenho uma aluna que chama-se Natália Moreno, Natália também não está aqui, mas a Nath foi a responsável, na verdade, pela criação dessa turma, quer dizer, responsável por quê? Porque ela que ficou, ai, Mari, vamos começar, vai, vamos, eu te ajudo, não sei o quê. E ela também ela foi voluntária, na verdade, ela nunca foi bolsista, mas foi ela que me empurrou, assim, para dar esse pontapé inicial. E hoje a Nath está no mestrado, é minha orientanda de mestrado. A gente está continua trabalhando com idosos, mas hoje não mais com GPT, com outra prática. Mas enfim, e aí eu lembro da primeira aula, né? Na primeira aula com os idosos, a gente tinha 5 pessoas na aula. A gente teve vários inscritos, 20 pessoas inscritas, acho. Mas aí na primeira aula foram 20 pessoas. A gente assim, ih, caramba, o que acontece? E a gente sentiu um pouco que era uma questão de desconhecimento, que as pessoas não sabiam direito o que era. Ninguém, né? As pessoas não sabem direito o que é assim de cara. E aí, com o tempo, tem uma certa circulação de pessoas ali no ginásio, as pessoas foram vendo o que tinha e tal. E aí, no final desse ano, a gente já terminou com mais ou menos umas 15 pessoas frequentes, assim, né? A gente fez, na verdade, foi um piloto que nós fizemos em 2016. Foram 8 aulas. A gente falou, vamos ver como é que vai ser, se o pessoal vai aceitar, vai aparecer. E aí, assim, começou devagar, mas rolou, e aí a gente
está desde, então, outubro de 2016 oferecendo essa turma para os idosos. A Nath ficou, ela se formou no final de 2017, então ela ficou 2016, o segundo semestre, e 2017 como monitora voluntária do projeto, né? E todo mundo ainda tem aluno aqui que está desde o comecinho e lembra da Nath e tal, então a Nath tem um papel importante aí nesse processo. E como funciona a parte financeira do grupo quando tem que fazer os figurinos, quando tem que viajar, quando tem que... Não existe, basicamente, assim, a gente, na verdade, a gente tenta sempre fazer as coisas com o que a gente tem, que a gente já tem em mãos, assim, coisas que todo mundo pode ter, inclusive figurino, assim. Algumas Não, vezes... Desculpa te interromper. Eu vi os figurinhos do sonho, que, nossa, é muito criativo, né? Então, na verdade, algumas vezes eu comprei o que era preciso, sei lá, os elásticos pretos lá, eu fui na 25 de março, comprei os elásticos, as fronhas do sonho eu comprei para ficar mais ou menos igual, mas assim, tudo coisa que não é né, não é um super investimento, mas enfim, a gente não tem um departamento financeiro. Com relação à viagem, por exemplo, a nossa maior investida assim, foi quando a gente foi para o evento aí em Goiás, em 2017. Que a gente foi com um grupo inteiro que a gente apresentou no festival, inclusive, do Congresso. E aí foi meio que na louca mesmo, a gente não ia. Gente, né, em Goiás, tal. Eu vou, porque eu vou participar do congresso, tal. Não, mas a gente quer ir. Tem uma pessoa que ele não está aqui também, o Gustavo. O Gustavo é uma pessoa muito ocupada. Eu acho que ele não vai aparecer aqui na live, mas foi o Gustavo foi um dos responsáveis em botar fogo no povo lá para todo mundo. E todo mundo acabou se organizando. A gente foi, acho que com 14 pessoas, comigo 15, né, para se apresentar. E aí cada um tirou do seu bolso, cada um se virou como pôde, e, enfim, a coisa aconteceu. Isso, foi 2017, isso mesmo, Mi, obrigada. Então a gente não tem, a gente é um grupo sem recursos, é bem difícil, assim, recursos para extensão são difíceis na universidade, assim, é bem complicado. Então a gente vai fazendo do jeito que a gente consegue e cada um administra individualmente as suas possibilidades. Não é porque a gente não obriga ninguém a ir, né, em evento algum, a gente convida. E aí também, às vezes, a gente tem que fazer até adaptações na composição, né? Porque às vezes a pessoa não pode ir, então vai ter um a menos. O que a gente faz aqui nessa formação? Então a gente vai. E isso, Pri, alojamento ajuda muito nesses casos. Lá em Goiás a gente ficou. Aí, né? A gente ficou no alojamento, inclusive foi super bacana, né, Pri? Todo mundo lá na loja. Não, a Pri não ficou na loja. Né, Pri? Você não ficou. Você estava de gente importante. Mas foi bem divertido, até para criar laços com o pessoal dos outros grupos, né? Mas isso é mais um outro comentário com relação a isso. Por exemplo, a nossa última composição foi com caixa de papelão, você deve ter visto, né? Acho que você comentário assim. Então é isso, aí a gente saiu catando caixa no mercado, tal, vamos numa caixa boa, chegamos lá na boa e pronto, a gente vai se resolvendo assim e estamos fazendo as coisas, né? Como dá. E dá para fazer bastante coisa, ainda que não sejam as condições ideais. Não, fiquei aqui pensando, projetos de bebês, né? Não sei, você estava falando que você queria projetos, né? Não sei se existe ginásio GPT para bebês. Você já ouviu falar? Olha, não. Carol entrou. Carol, acabei de falar de você. A Carol que eu falei, que foi minha primeira monitora. Carol, já perdeu a sua parte. Brincadeira, Carolzinha. Fica aí. GPT para bebês. Não, nunca ouvi falar. Eu trabalhei num clube por muito tempo. E lá eu e outros professores que trabalhavam com... Acho que a gente atendia criança... eu não vou lembrar agora.
mas acho que, sei lá, de 2 a 3 anos. Tinha uma turminha, assim, que a gente criou e chamava-se Play Baby. A gente inventou um negócio, esse nome, né? E era uma aula justamente para os pais faziam com as crianças. Era na nossa sala de ginástica que a gente tinha lá. É um clube pequeno, a sala de ginástica era pequena também. E aí, mas é um exemplo que eu tenho para te dar de aula de ginástica para bebês, mas assim, nunca, não conheço um projeto assim, que Eu vou formal, pesquisar, né? eu vou pesquisar e vou te contar depois. É possível que exista, esse mundo é tão grande, a gente tem tanta coisa que a gente não conhece. Então, sim, certeza. E as coreografias, como que elas vão sendo montadas, as coreografias de vocês? Alguém tem uma ideia? Alguém manda? Alguém coloca música? Como que é Então, essa discussão? olha, depende da coreografia que você está falando, né? Porque assim, a gente vem num processo de aprendizagem, o grupo inteiro, né? Eu, inclusive, num processo de aprendizagem ao longo do tempo aí, porque como eu te falei, eu não fui de grupo, eu não fui componente de grupo. Eu já comecei, apesar de ter dado muita aula em disciplina na graduação, mas assim, né? De ter esse envolvimento com o grupo, foi com esse grupo que eu criei. Então, a primeira coreografia que foi o trem, e também o trem tinha uma coisa que as pessoas que estavam lá, né, tava também todo mundo conhecendo o GPT. Eu tinha, em 2015 foi o primeiro ano que eu ofereci a disciplina de GPT lá na EASH, então algumas pessoas fizeram a disciplina, então eu já sabia um pouco mais. E tem uma coisa lá na EASH que é muito bacana, que ela é uma escola diferente, né, ela é uma unidade diferente da USP, e a gente acaba recebendo, o nosso grupo ele é formado por alunos de diversos cursos, assim, eu acho que ao longo desses anos todos, a gente recebeu alunos de todos os cursos. São 11 cursos de graduação, gente da pós, funcionário. Então, ele é um grupo muito heterogêneo, assim, de todos os pontos de vista possíveis, né? Então, tem uma questão que eu acho que é com relação à produção de composição, que é justamente quem está no grupo naquele momento. Então, por exemplo, o treino era com pessoas, inclusive eu também, que estávamos bem inexperientes nesse processo, né, de construir composição coreográfica e de conhecer mesmo o que dava para fazer ou não. E aí a gente foi mudando um pouco com o passar do tempo, né? Eu acho que então, digamos assim, que no trem a gente também teve um tempo bastante curto para montar essa composição, porque o projeto começou em setembro e a gente foi para um festival em dezembro já. Não é isso, Carol? Carol, se a Carol estiver aí, ela pode me ajudar. E aí foi super rápido para a gente fazer, né? Então a gente tentou trabalhar com uma questão coletiva, tematizar. Então, por que o trem, né? Porque o trem é o nosso meio de transporte para a EASH. A gente vai para a EASH de trem. Então, é uma coisa comum a todo mundo. Então, a gente resolveu trazer isso para a nossa coreografia. E aí, assim, só que o processo de construção, pelo tempo, né, curto, talvez tenha sido um pouco diretivo nesse sentido de aproveitar o tempo para a gente conseguir terminar a coreografia e conseguir apresentar. E foi super bacana apresentar, foi uma experiência, né, para muitas pessoas a primeira vez, assim, para mim também, né? Então, foi esse pontapé inicial. E aí, com o passar do tempo, a gente vem trabalhando com propostas, né, bastante coletivas, sempre tentando não, a gente faz esse esforço mesmo de, quando a gente está fazendo composição coreográfica, de fazer todo mundo participar do processo de construção, então de todas as partes, escolhas de material, de música, de movimentos que a gente vai colocar, então a gente vai fazendo, né, a gente vai tentando sempre, não, a gente faz um esforço muito grande para que seja Faz assim. acontecer, A gente quer que acontecer. seja Vocês assim. fazem acontecer. A gente quer que seja assim. Acho que o nosso marco nesse processo foi a coreografia de 2018, né, do Fórum de 2018, que a gente usou a música da Elza Soares, né? Chama-se Mulher, Eu Sou, Eu Vou Até o Fim, a nossa coreografia. Essa a gente. E aí, esse grupo, especialmente, assim, tem é muito marcante, assim, todo o processo foi marcante.
até pelo momento político que a gente estava vivendo naquele segundo semestre, principalmente, e a gente conseguiu construir um espaço dentro da coreografia e das nossas aulas para troca de ideias das pessoas que estavam lá. E o espaço para manifestação. Essa coreografia foi um marco para a gente, assim, com relação ao que é possível. E de onde vem a força? E aí, me fala, queria saber. Tô curioso. Então, você não assistiu essa coreografia? Não sei se está em algum lugar. Acho que, eu não lembro se a gente colocou, nem lembro, foi tão confuso, foi no final do ano. Mas, enfim, era a coreografia que a gente estava preparando para o fórum desse ano, né? Que já teria acontecido. Não deu. E, nossa, a gente também começou. A gente começa a conversar, quando vai começar a fazer fotografia, a gente começa num ponto e a gente para em outro lugar. Mas, enfim. Mas a gente começou. A história da coreografia, assim, a gente começa falando de uma coisa, de uma questão individual, né? Como cada pessoa fica no seu e fica, né, dentro da sua caixa, né? Dentro da sua visão. Como a gente é muitas vezes individualista, e aí a gente chega, né, ao longo da coreografia, isso vai se desfazendo, essa questão individual. A gente tenta quebrar isso e dizer que a força vem do coletivo. Essa é a ideia dessa composição, né? Então, no nosso ponto de vista, nessa composição, a força vem do coletivo. Tanto é que a gente começa todo mundo separado e termina todo mundo juntinho. É bacana isso, porque eu acho que o coletivo também transmite, né, a força um no outro, né? Gostei do título. Quando eu vi, fiquei curioso. Uhum. E para o futuro, o que vocês estão planejando? Olha, vamos para Amsterdã? Vocês vão para Amsterdã? acho muito, muito difícil, porque Bora, vamos, é uma coisa que... então, mas é uma coisa que não está muito no nosso horizonte, não, sabe? A gente, pelo público que é o nosso aluno lá, é uma coisa que a gente não quer se comprometer com isso agora. Talvez mais para frente, com mais gente envolvida no projeto, mais gente responsável, né? Porque também fica tudo em cima de mim e, assim, é muito trabalho, né? Eu não tenho condição de dar conta. Então, a gente fica feliz de ir para o fórum mesmo, de ir para Goiás, de ir para outros lugares por aqui mesmo para apresentar, a gente vai ficar bem, bem feliz. Mas, na verdade, assim, agora as nossas aulas estão bem paradas, assim, porque está todo mundo muito sobrecarregado, a gente não quis ser mais uma coisa para as pessoas fazerem, né? Porque principalmente os estudantes já estão com tanta coisa, né, online, já ficam tanto tempo conectados, e a gente achou que ia ser uma coisa... A gente até tentou fazer algumas sugestões de atividades para as pessoas fazerem, mas a gente viu que o pessoal estava se envolvendo pouco, porque está todo mundo, né, por aqui, assim. Então, a gente tá bem, bem light agora. O que a gente resolveu fazer foi se encontrar para bater papo, coisas aleatórias mesmo, com o grupo dos universitários, né? Então a gente marcou uma coisa que a gente chama Café com GPT, mas assim, de GPT não tem nada, só tem as pessoas e a gente fica falando da vida e atualizando as fofocas e essas coisas. Então, a gente vem fazendo isso para a gente se encontrar, né? Mas a aula mesmo não tem muita previsão assim de quando elas vão poder ser retomadas, e provavelmente a gente vai retomar a aula, né? Quando for possível fazer aula presencial. A gente não está com intenção de fazer aulas virtuais, né, para o pessoal dos universitários. Com os idosos, a gente está fazendo um pilotinho, né, de aulas virtuais. Como eu falei, tem essa bolsa dos estudantes, ela dura o ano, ela começa em setembro e termina em agosto, né? Então agora, em setembro, começou uma outra, digamos assim, uma outra rodada, né, desse projeto.
Então, agora a gente está no comecinho, né? Então, a gente retomou as aulas com os idosos semana passada. Semana passada a gente se encontrou com eles e retomamos as aulas agora. Vamos fazer até o final de novembro para ver como é que eles lidam também com a questão da tecnologia, né? Se fica confortável. Mas tem um outro projeto em paralelo caminhando, que deve começar a rodar, acho que talvez final de janeiro, fevereiro do ano que vem, que ainda está no forno, eu não vou adiantar nada, estamos trabalhando nesse projeto, mas tem a ver com divulgação da GPT para o público que não conhece, né? Então, o que a gente está pensando é isso, para tentar fazer com que o conceito, né, da GPT, o que é a prática, chegue a mais pessoas a partir desse projeto que a gente está pensando, e as duas monitores estão comigo agora. Sim, sim, eu acho que motivar-se está ótimo, conversar, dialogar, bater papo, viajar, imaginar, faz parte também da GPT, hein? Sim, com Faz certeza. parte. Com certeza. E como que falam, o símbolo de vocês, de Emperia, aquele símbolo que parece dois círculos, mas não é dois círculos, é uma elipse, Na é do verdade, infinito. tem uma história aí do símbolo, do nome. Carol, não sei se a Carol tá aqui. Carol, se você estiver aqui, você se manifeste, Carol. Vai me ajudando aqui a refrescar a memória, porque foi na época que a gente ia para esse primeiro festival que nós participamos. Foi o primeiro festival de ginástica e dança da Unip, que foi em 2015. E a gente fala de um nome, né? Que nome que a gente vai usar? E aí a gente queria um nome que aí já existia um grupo com esse nome. Eu falei, ai, meu, e agora? O que a gente vai fazer? E aí, aí a gente ficou conversando, tal, pensando, e a sugestão do nome veio da Carol. Ciência, e tem tudo a ver com GPT, porque GPT e o símbolo, na verdade, a gente pensou a partir do símbolo da EASH, né? O símbolo da EASH seria uma rodinha só, né? Um círculozinho só, com essas cores, né? Laranja, meio azulado depois. E aí a gente pensou, né, em fazer um bem bolado aí com o símbolo do infinito por conta porque a gente pensa que as experiências elas podem ser infinitas mesmo. A gente pode propor coisas até não poder mais. Então, é nesse sentido que a gente pensa o projeto, pensa as aulas, né? Pensa como receber os alunos. Então, a gente tenta trazer essa... Óbvio que infinito é uma coisa, né, muito, talvez, ampla, mas a gente pensa sempre nesse sentido de variar as experiências, né? Promover coisas novas, tentar coisas diferentes. A gente tenta trazer essa ideia do grupo e da própria ideia do grupo para as aulas. O ser humano, ele é infinito, né? Você começa a investigar ele, quando você começa a pesquisar o ser humano, nos converte assim, né? E o grupo de vocês tem disciplina? Tem disciplina? O grupo, Se o grupo ele é cumple? disciplinado? Sim, sim, sim. Então, a gente tem que considerar. Então, tem algumas coisas que são importantes contextualizar, né? A IASH fica na Zona Leste, como eu falei para você ontem, né, na nossa conversa. Então, por exemplo, quem chega para a aula, quem não está no campus na hora de começar a aula às 18 horas, está vindo de algum lugar, então, assim, tudo pode acontecer nesse trem de onde a pessoa está até chegar na IASH. Então, trem lotado, trem que para, enfim, 1000 coisas podem acontecer. Então, às vezes as pessoas chegam atrasadas e não tem o que fazer, gente. A gente não vai também, a gente quer que as pessoas venham, né?
Também tem a questão, então, como eu te falei, tem gente que sai da aula, então está, né, acho mesmo, sai da aula e vai para a sala de ginástica. Só que o que pode acontecer? O professor prende, não termina a aula no horário, e aí a pessoa chega atrasada. Também, são essas coisas que fazem parte da vida, a gente tem que tentar, né, compreender. O que a gente sente? Tem uma rotatividade grande, eu acho que isso é uma coisa que acontece com todos os grupos, não tem como fugir muito disso. Mas ainda assim, mesmo que a pessoa venha e faça uma aula, a gente já fica feliz, porque pelo menos a pessoa foi lá, experimentou, né? Ainda que eu teve uma monitora nossa, a Ju, ela ficou, acho que 1 ano e meio no projeto, se eu não me engano, acho que foi 1 ano e meio. E ela falava assim, ela ia conversar com as pessoas na primeira aula, ou na primeira aula que a pessoa ia, né, do projeto, ela falava, olha, você não vai conhecer GPT se você vier numa aula só, você tem que vir em mais aulas, porque a GPT pode ser muitas coisas. Então, talvez você venha num dia que você não goste, porque o que teve naquele dia não é muito a sua cara, mas pode ser que ali na próxima aula seja uma coisa que você curta mais. E é isso, né? As aulas são, como elas variam muito de temática, em termos de metodologia, então é bem essa coisa dinâmica mesmo, né? Um pouco surpresa mesmo. A não ser na época que a gente faz coreografia, que aí já fica mais, né? Fica uma coisa um pouco mais parecida, porque a gente segue uma linha aí de raciocínio de pensamento. Mas a gente tem essa questão do horário, que é um problema, mas a gente tenta acolher todo mundo. Tem a questão da rotatividade, mas como eu disse, não é um problema, a gente gosta de receber as pessoas. Às vezes a pessoa vem uma vez, depois, tive um problema, sei lá, mudou uma coisa na vida, não consegue vir, mas dali um semestre ela volta, né? A gente gosta de ter as pessoas juntas. E aí, acho que assim, o que importa é quando eles estão lá, né? O quanto eles são disciplinados quando eles estão lá. Disciplinados no sentido de não quero mandar em ninguém, não, gente, mas assim, só para estar no ambiente, respeitar as pessoas, de ótimo, eles são incríveis, as pessoas são incríveis. Como eu te falei, uma coisa muito rica do grupo é essa interação de gente de vários cursos. Então, por exemplo, a gente junta gente que faz gestão de políticas públicas com quem faz biotecnologia, aí saem umas conversas muito loucas ali, assim, saem amizades ali, assim, que talvez não acontecessem, projetos. Né? Sim, sai muita coisa interessante. Então, isso eu acho que é um ponto muito positivo e muito enriquecedor da nossa possibilidade de estar lá na EAGE, né? E de poder fazer o projeto lá. Isso seria nosso relacionamento interpessoal do grupo, né, mesmo, né? Sim. Porque vocês têm essa virtude de ter pessoas com diferentes conhecimentos. Sim, inclusive de áreas de conhecimento diferentes, e obviamente a gente tem pessoas com conhecimentos motores, digamos assim, diferentes. Então, cada um também contribui, ajuda, ensina, fala um pouco do que sabe. A gente tenta incorporar todo mundo nesse bolo legal que sai aí, né, dessa grande variedade de pessoas que a gente lida. Tem uma pergunta no chat? Alguma coisa? Não, sem perguntas. Então vamos continuar. Mari, como que é tratado os conteúdos que precisam ser focados no ser humano? Como vocês trabalham nessa área? Olha, lá a gente preza muito por essa questão de respeito à capacidade de cada um, pensando na questão motora, né? Então a gente tenta criar esse ambiente, né, em que as pessoas se sintam confortáveis para fazer o que elas conseguem, para não fazer o que elas acham que não conseguem, e para respeitar o limite do outro também, né? Também quando a gente está nesse processo de construção coreográfica, acho que isso acontece em todos os grupos, né? Existe essa questão do respeito às ideias, né? Isso é uma questão bastante importante.
A gente vem recebendo pessoas, não sei se é por acaso, acho que não, mas assim, com ideias alinhadas, então a gente nunca teve uma coisa muito destoante, né, nesse sentido, mas a gente preza por esse comportamento, né, essa postura também durante esse processo de construção. Então, acho que, pensando assim em linhas mais gerais, né, quando a gente fala de valores, né, e de desenvolvimento humano, acho que o respeito é a nossa base, é o ponto sobre o qual a gente vai. A gente põe longo aqui, por isso que eu estou fazendo isso. Mas é o Sim, ponto sobre sim. o qual a gente vai construir tudo, né? As nossas estratégias pedagógicas, o nosso modo de conversar com as pessoas, enfim, tudo isso vai ser construído a partir do respeito. Sim, sim. É muito importante o respeito, né? Eu acho que leva a uma reflexão muito positiva a respeito. E a GPT, na tua concepção, assim, com tu conhecimento, com tuas experiências, a, a convivência que você teve, como você acha que melhora a vida das pessoas, a GPT? Olha, eu acho que muitas coisas podem melhorar a vida das pessoas, né? Acho que a GPT pode ser um elemento, né? Uma estratégia, um caminho para isso. Eu sempre falo, tem muito aluno que vem fazer TCC comigo, né? E muitos deles vêm falar de GPT, inclusive ex-monitores, ou mesmo pessoas que fizeram parte do grupo e, enfim, querem falar de GPT no TCC. E aí uma das coisas que a gente começa falando é sempre isso, né? Vamos na hora de falar da GPT, dar essa dimensão, assim, olha, a GPT é muito legal, é muito bacana, mas não tem só ela de coisa legal no mundo, né? Então, acho que a gente parte desse princípio, né? E aí eu acho que varia muito de acordo com o grupo. Eu acho que cada grupo tem um perfil. Eu vejo os grupos de modo muito diferente, assim. E a diferença é quem são as pessoas que são os componentes de cada grupo, né? E eu acho que a partir daí a experiência pode ser totalmente distinta de um grupo para o outro, né? Então, o que pode ser desenvolvido ou pode ser positivo, né? Com relação ao GPT para um grupo pode ser diferente para outro, né? Então, por exemplo, para o nosso grupo, eu acho que o nosso grande ponto mesmo é a questão das relações sociais, assim. Acho que em termos, óbvio que a gente, nas aulas, a gente faz um monte de coisa, se movimenta, explora um monte de coisa, né? Mas o nosso objetivo não a gente não insiste ou não fica, talvez, exageradamente preocupado com perfeição de execução ou até onde a gente vai, né? A gente quer que as pessoas estejam lá, estejam se divertindo, né? Que elas queiram voltar, que elas se sintam bem, se sintam confortáveis. Então, para o meu grupo, eu acho que... Meu não, né? Mas assim, para o grupo que eu sei que algum dia ele passe para outra pessoa, acho que o grande benefício, digamos assim, acho que o grande ganho está justamente no estabelecimento das relações sociais. Mas eu acho que isso pode mudar. Eu acho que tem grupo que pode ter uma questão motor aí mais forte. Ah, não, aqui, todo mundo, nossa, arrasa nos elementos ginásticos. Não é, o nosso objetivo não é arrasar nos elementos ginásticos, é isso. Mas acho que tem grupos que fazem isso super bem e fazem outras coisas super bem também. Então a gente, né, de acordo com as pessoas que estão lá, acho que é o que é possível fazer. Também pode ser que daqui 2 anos, 3 anos a gente vai conversar, as pessoas que estejam no grupo sejam diferentes, a gente esteja arrasando na ginástica também, né? Então isso pode acontecer. Então acho que é uma coisa bastante dinâmica, né, essa questão dos benefícios. E com o grupo dos idosos a gente vê muito isso, eles falam muito isso pra gente, né, do quanto é bom. A gente sempre pergunta para eles, né, gente, aí, o que vocês estão achando? O que vocês querem que a gente melhore? Dá um feedback para a gente, tá? A gente sempre tenta, né, fazer ouvi-los, né? O feedback é sempre esse. Nossa, a gente adora, a gente ama, não para de dar essa aula, não sei o quê. É muito importante para a gente estar aqui.
é muito importante para a gente conviver com essas pessoas que estão aqui também. A gente aprende muito com vocês. Então, vem nessa linha do aspecto social. Sim, sim, sim. E, o sea, a ver se consigo me explicar. Dentro do conjunto GPT, Emperia, como é a relação com o outro fora do conjunto? Com outros grupos, você Porque, diz? não, porque tem o grupo GPT e tem os outros, que não faz parte do grupo, que estão ali te olhando, te Ah, criticando, sim, te sim. julgando, né? Uhum, uhum. Como, Inclusive, a gente faz aula, quando a gente faz aula no tatame, é um ginásio enorme, assim. Imagina um ginásio enorme dividido em 3 partes. Então, você tá com muito pernilongo que você deve estar vendo os pernilongos eu vi voando. ele. Eles vão me levantar daqui a pouco aqui. Se eu sair da frente é porque o pernilongo me levou. Mas, assim, então a gente faz aula num lugar enorme. Então, tem 2 quadras e o tatame. Então, assim, a gente vê as 2 quadras nos veem, né? E vira e mexe, tem gente ali passando, olhando. Ao lado tem uma série de mesas de tênis de mesa, então o pessoal também fica jogando e a gente lá fazendo as nossas coisas e tal. Mas eu acho que assim, de 2015 para cá, a gente já. A gente criou uma certa cultura dentro da escola, pelo menos. Né? Então as pessoas lá, muitas, não diria todo mundo, né? Mas assim, uma grande parcela conhece o projeto, uma grande parcela conhece o que a gente faz nas aulas, vê as nossas apresentações. Às vezes a gente faz umas apresentações lá dentro também, em alguns momentos, sei lá, recepção de calouros, né? Semana de arte e cultura, às vezes a gente faz umas apresentações internas. E a gente busca divulgar, né, nas redes sociais, na página da própria escola, né, o que a gente faz fora também. Mas a gente se relaciona, penso que bem, né? Tenho muito apoio assim de professores, colegas do curso, especialmente a professora Marília Velarde, que foi uma também que me deu super apoio lá no comecinho, quando eu fui iniciar a disciplina, e a partir da disciplina veio o projeto, né? Ela foi uma super apoiadora e está comigo aí, a gente caminha junto aí desde que ingressei na escola. Então, e também tenho o apoio de outras colegas, né? Como eu te falei, essa diversidade, né, de contato dos alunos de vários cursos também acontece com os professores, que a gente fica também transitando e toda hora em contato com professores de vários cursos, de várias áreas diferentes. Inclusive, tem professores que fazem aula, né? Talvez não, eles não conseguem fazer por muito tempo, talvez não sejam tão disciplinados, né? Porque a gente sabe que a agenda é complicada, mas já recebemos professores. Então, no geral, a situação é de apoio, né? De apoio, de admiração pelo trabalho, né? De um certo até orgulho, assim, né? De poder, quando a gente sai da escola, vai apresentar em festivais e tudo mais, as pessoas demonstram esse afeto pela gente e com certeza é um incentivo para a gente continuar. sim, sim. E agora, uma pergunta que talvez seja importante porque faz parte de todos nós, que é como que o grupo ou a universidade, né, ele intervém com a sociedade e com o planeta. Como que Nossa, funciona essa filosofia? Porque eu acho que tem que estar presente, né? Ou sim, seja, procurar algo. eu vejo que o projeto. Vou falar em 2 aspectos. Vou falar primeiro com relação aos monitores, né? Eu prezo muito para que eles sejam um espaço de formação para os monitores. Então, eu faço questão de estar nas aulas, de conversar com eles antes, depois. Ai, Priscila, como você é boba. Já te respondo sua pergunta, tá? A Priscila está fazendo uma pergunta aqui. Mas eu faço questão de dar esse suporte para eles, porque eu realmente acredito que os projetos de extensão, eles são um componente essencial na formação
de quem está cursando educação física, né? Então, eu acho que a contribuição que o projeto pode dar para esses estudantes e para quando eles forem, né, se formarem, estiverem no mundo, né? Então, acho que é criar essa consciência, né, do que é ser um educador, de qual é a importância dele e qual que é o papel dele, né, na vida dos alunos. Então, acho que passa por essa questão formativa dos monitores enquanto educadores, né? Agora, para as pessoas que frequentam, né, o projeto, os alunos do projeto, eu acho que pode ter, a gente já viu, como eu falei, gente de vários cursos diferentes, com relatos muito interessantes, assim, de como que aquilo deu ideia para eles dentro da própria área deles, enfim, intervirem de uma forma diferente, que aí a gente tem uma diversidade muito grande, eu não conseguiria te falar de todas as áreas específicas, mas eles trazem relatos, né, de como a GPT muda a pessoa para ser mais empoderada, para se encorajar para fazer as coisas, para brigar pelo seu espaço, para se colocar, né, se expor, porque a GPT também ela tem essa característica de colocar as pessoas no centro, né, colocá-las numa situação de exposição mesmo. Você vai lá apresentada, todo mundo te olhando, enfim. Então, é um processo também educativo nesse sentido de fazer a pessoa se sentir no mundo, né? E sentir que ela pode também interferir e mudar, talvez, a realidade dela lá Sí, na frente. sí, sí, sí. Porque tem que ser contagiante também, né? Porque nós precisa de seguidores, de aliados, de Sim, pupilos, de colegas. E assim vai, né? Tipo uma célula, né? Se levando a outra e construindo outros. exatamente. Porque porque a GPT tem esse plus, né? A GPT ela te permite você imaginar situações, imaginar momentos e acontece, Verdade. acontece. É, quando você vai organizar um encontro na tua universidade e convidar os signos? Ah, olha, posso deixar o convite aqui. Agora, quando vai ser, eu não garanto. Tem que ver como é que vai ficar essa nossa vida aí daqui para frente, enfim. Acho Não, que daqui agora 5 anos, 5 anos agora passa não dá para pensar em rapidão. nada. Não, daqui 5 anos. Olha, a Priscila perguntou aqui, cadê a pergunta da Priscila? Como é o Cadê? relacionamento do Emperia com outros grupos de GPT? Então, ah, acho que a nossa relação mais forte, então, foi por isso que a nossa ida para aquele evento de 2017 foi tão importante, e o pessoal ter ficado no alojamento foi tão importante, o pessoal, e eu também fiquei no alojamento, né? É que ali a gente criou um laço muito grande com o pessoal lá de Diamantina, que é o grupo da Pri, porque a gente ficou lá dividindo o mesmo quarto, mesmo banheiro, e enfim, foi tudo muito divertido. Eu acho que talvez a nossa liga. Fizemos um grupão, né, Pri? A gente tem um grupão no WhatsApp, eu acho que ainda existe esse grupo. Todo mundo daquela época, agora muita gente já saiu também. Tem algumas pessoas que já recebi pessoal do Giminusp que veio fazer pesquisa lá com a gente, no nosso grupo. Então a gente tem essa relação na verdade, com quem é já, né, conhecida de longa data, né, Pri? É isso. Reconectar amizades. Sim, também, Mari, Ami. está faltando no meu relógio 7 minutos, 5. Então, vamos conversar mais um pouquinho. 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. Ninguém mais tem É, pergunta? Ninguém... nós temos 13. 13.
a Michelle está falando que embora o com GPT vai circular pelo país, continuaremos fazendo em locais menores. Ah, podemos pensar em receber, Pri. Ou Pri não, Mi. Podemos pensar em receber. Pode, Quem sabe? sim, Vamos conversar. sim, seria muito legal. Mas, obviamente, todo mundo está convidado, quando a gente puder receber qualquer pessoa, a conhecer a IASH, A IASH fica perto do aeroporto de Guarulhos, acho que é o ponto de referência que todo mundo conhece. Conhecer nosso campus e, de repente, participar de uma aula, se for dia de aula. Então, tá todo mundo sempre convidado a aparecer quando for possível, né? Sim, sim. Mari, eu já me despedi, agora é a tua vez dos agradecimentos. Eu estou feliz Sim. em te conhecer, haver batido um papo contigo. Você é gente boa. Ah, E há controvérsias, hein? Esse negócio de gente boa, ó, há controvérsias, mas tudo bem. Bom, eu queria agradecer a todo mundo que veio, que apareceu aqui. Queria agradecer a Mi pelo convite. Eu falei para ela que eu estava fugindo de live, fugi, como o diabo foge da cruz. Mas essa não dava para recusar, né, Michelle? Então tá bom, vim. Agradecer meus alunos que apareceram aqui. Carol, se você estiver aí, obrigada por ter vindo. Pri, minha amiga aí, hermana. Sempre vamos falar de GPT, né? E agora, nesse momento que a gente não está tendo como fazer, né? A gente fala um pouquinho e aí mata um pouquinho a saudade. Também foi um prazer te conhecê-los, né? Vocês dois. Sua gente boa. Obrigada, dona Neide. Espero que a gente possa se ver pessoalmente aí algum dia num futuro próximo. sim, 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 eu vou lá, você vai ser você me vai orientar para meu mestrado e Calma, vamos devagar. estoy brincando. No, y eso ahí, bora que vamos, que todo pasa, siempre que llovió paró, y para frente, y motivação, diálogo, amor, paz, amizade, empatia, tolerância, paciência. Que a gente possa trazer tudo isso para as nossas aulas de GPT também, né? Para a nossa prática. Isso, isso. Então, É isso. Então é isso. Foi um prazer. Prazer foi meu. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, gente. Beijo para todo mundo. tchau. Fiquem bem.